Alô meu irmão, alô minha irmã, começa aqui mais um programa, o seu, o meu, o nosso programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos nesta noite reunidos em nome de Deus, que Deus possa realizar todos os teus sonhos, que Deus possa fazer acontecer, que Ele possa te livrar de todo o mal, de tudo aquilo que não venha acrescentar na sua vida, que Ele venha tirar da sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós temos uma palavra aqui em Gênesis 3, a partir do versículo 11, que diz assim: comeste da árvore que ordenei que não comeste. Então aqui é uma conversa que Deus tem com Adão. Deus, ele chega no jardim e Adão e Eva se escondem de Deus, sendo que Deus ele passeava todos os dias no jardim, conversava com eles e tudo. E nesse dia ele se escondeu. E Deus perguntou para eles, perguntou para Adão: por que se esconde? Porque estou nu. E ele: quem disseste que está nu? Comeu, né? Da árvore que eu ordenei que não comesse. Então, tem coisas na vida da gente que não é bom a gente ouvir e nem é bom a gente ver. Então tem coisas na vida da gente que nos tira do rumo certo, do caminho certo. Então quando ouvimos quem não é para a gente ouvir, então nos leva ao fracasso, nos leva a desistir, nos leva a temer porque devemos somente ouvir a voz de Deus. Se Adão ele tivesse ouvido a voz de Deus e não tivesse comido daquela árvore, ele teria sido bem sucedido, porque jamais ele teria saído do paraíso. Mas mesmo assim Adão ainda indaga com Deus e diz assim: a mulher que me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Ele não teve coragem nem de assumir que ele comeu, mas sim ele culpou a mulher. Quantas vezes que nós cometemos algo errado em nossa vida e nós culpamos as outras pessoas e não culpamos a nós mesmos, não nos temos a responsabilidade de assumir o erro. Então só há um jeito de nós aprender, através que a gente assume aquilo. Devemos também saber com quem andamos, devemos saber para quem damos ouvidos, e assim nós podemos ser bem-sucedidos. Porque talvez você dá ouvido a uma pessoa que não é para dar. Você faz algo que não vai te acrescentar, que não vai te levar adiante, que vai tirar você do rumo certo. Aí depois você vai culpar aquela pessoa. Ah, mas foi fulano que falou. Mas por que você acreditou? Por que você não seguiu aquilo que era para ser seguido? Então muita gente cai no fracasso, cai no erro, porque escuta quem não é para escutar. Então devemos ser orientado pela palavra de Deus, ser orientado pela direção de Deus, pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos leva ao sucesso. Se Adão tivesse ouvido e não tivesse comido daquela árvore, ele teria sido bem sucedido. E lá no paraíso, num lugar bom, Adão não deu ouvido à voz de Deus e errou, pecou contra Deus. Hoje, nos nossos dias aqui, é muito mais fácil de nós errarmos, pecarmos contra Deus,
Mas não devemos fazer como Adão fez, colocar culpa em alguém pelos nossos erros. Devemos assumir os nossos erros perante a sociedade e perante Deus. E aí, aprender e não voltarmos a cometermos o mesmo erro. Então assim seremos bem-sucedidos. Assim teremos oportunidade. Então ali quando tem somente Adão e Eva, e mesmo assim eles desobedecem a Deus, pecam contra Deus, mas só Adão e Eva. E Deus não destruiu Adão e Eva. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí fazendo aquilo que está desagradando a Deus. E muitos chegam e falam assim, não, Deus vai acabar com você e tal. Deus vai te mandar para o inferno, não sei o que. Isso é tudo mentira. Deus não manda ninguém para o inferno. As consequências dos nossos pecados, nós arcamos com ele. Por quê? Porque é um aprendizado. Assim como Adão e Eva arcou. Então teve consequência. O erro de Adão, o erro de Eva, teve consequência. Não ficou impune. Mas por quê? Porque eles mesmos causaram. A partir do momento que eles comeram o fruto do conhecimento, então eles conseguiam pesar as coisas. Eles começaram a distinguir o que era bom do ruim. Então ele teve a consciência, que até por enquanto eles não tinham. Eles só tinham a consciência do que era bom. Eles não sabiam o que era mal, eles não conheciam o outro lado. E quando eles passaram a conhecer, essa foi a consequência. Então, agora eles teriam que lutar para viver em paz. E antes deles ter comido do fruto, eles não precisavam de lutar, porque só havia paz. Não havia as coisas mal para eles. Existiam as coisas mal, mas eles não conheciam, eles não sabiam. Então para eles era bom, porque não tinha como o diabo intervir na vida deles. Mas a partir do momento que eles teve o conhecimento que existia o diabo, aí já ficou diferente. Então tem o diabo e tem Deus. E nós podemos fazer a nossa escolha. Ou nós servimos a Deus, ou nós atendemos ao diabo. Qual que é o dever do diabo? É nos distanciarmos de Deus. É colocar a pessoa para viver pensando que Deus não existe, pensando que só existe este mundo. Então o dever do diabo é isso, porque o diabo não quer ver você viver eternamente na glória. Então, quando tem o conhecimento, quando Adão e Eva têm o conhecimento que tem Deus e que tem o diabo, agora Deus tem que fazer a justiça, porque Deus é justo, até mesmo com o diabo. Então por isso, os nossos dias nessa terra são muito difíceis. E a própria palavra de Deus diz que Deus não veio trazer paz, Ele trouxe a espada. Então nós temos que lutar para podermos vencer o inferno. Então, não devemos concordar com esse mundo, mas devemos ser transformados em novas criaturas, passarmos a ver diferente, e assim podemos agradar a Deus.
Então, quando nós passamos a ser transformados, quando nós somos transformados, as trevas, ela já não se manifesta como manifestava antes. Porque quando você não sabe que o diabo existe, porque o diabo é sorrateiro, ele é mentiroso, quando você não sabe que ele existe, ele deita e rola. O dever do diabo é enganar as pessoas. Porque quanto mais ele engana você, que Deus, para servir Deus, não precisa de fazer nada, pode ficar tranquilo, pode adorar o mundo, pode adorar os vícios, não precisa de fazer sacrifício algum para sair dos vícios. Então nós distanciamos de Deus. E o diabo, ele se alegra, porque aquela pessoa, ela está desligada. Então a palavra de Deus fala: tudo que está ligado na terra será ligado aos céus. Então, quando nós somos transformados em novas criaturas, então nós estamos ligados ao céu. Vamos continuar pecando? Eu não sei na onde que tem uns religiosos aí que tira que a pessoa, quando vem ser crente, ele não peca mais, ele não pode pecar, ele não pode fazer nada errado, ele não pode viver de jeito nenhum. Então, essa é uma mentira do diabo, já é uma mentira do diabo. Porque o diabo não quer que você se aceite como você é. Então eu tenho que me aceitar como eu sou, mas transformado, ou seja, ligado no céu. Então, aquele pecado, ele já não faz parte da minha vida. Assim como ele fez parte da vida de Adão, que quando Deus chega no paraíso, ele se esconde. Ele não teve coragem nem de assumir perante Deus. Talvez Deus poderia ter perdoado ele se ele tivesse assumido. Mas ele colocou a culpa em Eva. Ele se escondeu. Talvez você, meu irmão, está dessa forma. Talvez você tenha se escondido atrás de alguma coisa. Talvez você tenha culpado alguém pelo que você tem vivido. Por isso que Deus não pode fazer nada. Daquele momento Deus não pôde fazer nada por Adão, mas Adão não foi ele que comeu. Primeiro, quem comeu foi Eva. O diabo não enganou, não foi Adão, o diabo enganou foi Eva. Mas por que que Adão também foi condenado? Porque Adão não assumiu perante Deus. Ele não tomou aquilo como um aprendizado. Não, ele se escondeu. E Deus não pôde fazer nada. Porque se ele não tivesse escondido, se ele tivesse botado a cara a tapa, aí sim, Deus teria feito algo. Então talvez hoje você tenha vivido essa vida de derrota, de fracasso, de vício. E você tem vivido isso como fosse uma coisa mais normal do mundo, mas você se esconde de Deus. Mas você age normal, porque você culpa alguém por ter vivido, por estar vivendo essa vida. Você tem culpado alguém. Assim como Adão e Eva estavam lá, os dois lá, um não tinha vergonha do outro, de maneira alguma, porque estava tudo no mesmo barco. Mas teve vergonha de Deus, porque Deus não estava no mesmo barco que eles. Então eles teve vergonha de Deus pelo ato que eles tinham cometido. Eles não teve coragem de assumir perante Deus. Por isso que o diabo teve força. Por isso que o diabo venceu no momento. Porque eles foram expulsos do paraíso. Acabou o paraíso. Porque eles se esconderam. Mas se eles tivessem ido perante Deus e se arrependido e assumido perante Deus, Deus tinha os livrado e tinha talvez continuado no paraíso. E quem ia ser expulso do paraíso não era Adão e Eva. Quem ia ser expulso do paraíso era Satanás.
Então não é você, meu irmão, não é você, minha irmã, que tem que ser expulso da presença de Deus. Ah, não vou servir Deus porque eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal. Não, não é você que tem que ser expulso da presença de Deus. É o diabo que está te incentivando a andar neste caminho, que tem que ser expulso, que tem que ser envergonhado. Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sabe quem você é? Lógico que sabe. Deus te conhece. Mas você tem que se assumir perante Deus. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Deus, Ele nos perdoa a todo momento. Então o diabo, o pai da mentira, que tem condenado você a viver longe de Deus. Então o que é uma bebida para Deus? O que é um vício para Deus? O que é uma prostituição para Deus? Não é nada. Prova disso Maria Madalena, uma prostituta que todos os desprezavam, mas Jesus defendeu. Ela estava acostumada, na verdade, a ser chutado por todos, a ser condenado por todos. Aquela mulher, ela não tinha mais esperança em ninguém mais. Já não tinha mais esperança de vida. Então ela vivia uma vida totalmente sem graça, sem luz. Mas quando Jesus vem e defende ela, ela falou: epa, tem alguém que gosta de mim. Tem alguém que me ajuda, que quer me ajudar. Então talvez tem pessoas, talvez você aí, meu irmão, você aí, minha irmã do outro lado, está nessa vida porque até agora ninguém te deu a mão, ninguém te deu oportunidade. Mas nessa noite Deus está aí para te dar a oportunidade, para te dar essa força. Então Jesus não olhou para o pecado dela, só o defendeu e só falou: vai e não peques mais. Ou seja, porque talvez se eles pegassem ela de novo, com certeza, talvez não, com certeza, eles não iam trazer ela para Jesus, porque eles pensou que Jesus ia condenar ela. Mas Jesus não, Ele não condenou. Ou seja, não há condenação para aqueles que estão em Deus. Aqueles que estão em Cristo não tem condenação. O diabo tenta te condenar, o diabo tenta te oprimir, de jeito nenhum. Mas uma coisa, você não pode ocultar de Deus os seus erros, as suas falhas. Porque o diabo, ele não vai poder te condenar aquilo que você confessa a Deus. Então, você está distante de Deus porque o diabo tem feito você esconder de Deus. Assim como Adão e assim como Eva. Eles esconderam de Deus. Quando você vê falar em Deus, você treme na base. Você nem quer, não. Eu prefiro beber. Eu prefiro usar droga. Não, eu prefiro ir para festa. Não quer saber de Deus, não. Mas por que você esconde de Deus? Por que você não se apresenta diante de Deus? E assim Deus pode te salvar, meu irmão. Deus não está te obrigando a largar dessa vida que você tem. Não. Deus não quer que você se esconde dele mais. Deus quer que você apresente a Ele. Talvez foi o costume que você teve que te levou a essa vida, te levou a viver dessa forma. Talvez foi o ensinamento que te deram. Então tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Então Deus nessa noite, Ele te chama. Ele quer ser o seu juiz, o seu defensor. Deus hoje quer te tirar desse cativeiro que você tem vivido anos e anos. Uma vida medíocre, uma vida oprimida. E Ele quer te trazer para a luz. Ele quer te trazer a transformação. E a partir de hoje, meu irmão, a partir de hoje, minha irmã,
Você vai saber que você não está só, que Deus está com você, independente das suas falhas, independente dos seus erros. Aqui nessa terra pode ter o mais crente, o mais fiel a Deus, mas vai ser pecador, vai ser falho e vai ser cheio de defeito, qualquer um de nós. Se fosse assim, nós podíamos julgar, nós podíamos condenar, nós podíamos apontar as pessoas. Não, mas não podemos. A palavra de Deus fala: amais uns aos outros, amai o teu próximo como a ti mesmo, ajudai uns aos outros. Então não tem ninguém melhor, melhor é Deus. E mesmo assim ainda Ele não os condena. Deus não tem alegria alguma de mandar ninguém para o inferno. O diabo foi parar no inferno porque ele queria o lugar de Deus. Não foi por causa da bebida, não foi por causa da prostituição. Então, não é por causa dos seus erros que você vai para o inferno. Você pode ir para o inferno por querer o lugar de Deus. Esse é fatal, Deus vai condenar direto. Porque Deus não divide a glória e a honra dele com ninguém. Então o diabo tem mentido para você, falando que é a bebida, falando que é o cigarro, falando que é isso, aquilo, outro, que você vai para o inferno. É mentira do Satanás, porque o dever dele é mentir e enganar. Ele foi para o inferno porque ele quis o lugar de Deus. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, nessa noite, não vai se esconder mais de Deus. Você vai se apresentar a Deus. E Deus vai trazer grandes resultados para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus fala: venha a mim do jeito que está. Então do jeito que você é Deus que tem te abençoado, meu irmão, é Deus que tem te abençoado, minha irmã. É Deus que tem provido em sua casa, em sua vida, em sua família. É Deus que tem prosperado a sua loja, o seu trabalho, a sua empresa. É Deus que tem feito. O diabo não dá nada para ninguém, é mentira. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. O diabo não dá nada. Toda a prosperidade que você tem, mesmo você que não serve a Deus, mesmo você que não anda do lado de Deus, mas Deus anda sempre do seu lado. Então Deus que tem te abençoado, é Deus que tem te prosperado. O diabo não pode dar o ar para ninguém respirar. O diabo não pode dar vida para ninguém. Nada, o diabo faz retirar. Então que Deus te ilumine, que Deus te prospere. Então, meu irmão, minha irmã, não se esconda. Não se esconda de Deus. Se apresente a Ele. Assume os seus erros. Não culpe ninguém. Chega diante de Deus. Não precisa de você ser crente. Não precisa de você ser católico. Precisa de você ser um ser humano. Todos aqueles que respiram, louve ao Senhor. Deus não cobra nada de ninguém. Deus não está aqui para cobrar. Deus está aqui para abençoar. E Deus quer te abençoar nessa noite. E Ele vai te abençoar. Então você que tem uma enfermidade, você que tem sofrido com alguma doença, com alguma maldição hereditária, você que tem vivido com os vícios, nessa noite, que é a noite de milagre, Deus entra na sua casa, em nome de Jesus. Deus entra na tua causa e que você possa ser transformado, que a sua casa possa ser transformada, que seus entes possam ser transformados, que haja luz em sua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo programa Além de Deus. Estaremos aí, unindo a nossa fé. A graça e a paz a todos. Fiquem todos na gloriosa, santa paz de Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus os fortaleça. Que Deus os dê sabedoria. Que Deus possa os guiar aonde vocês forem. Que Deus te abençoe. Não esqueça, pessoal. Deus não é o seu inimigo. Deus é o seu amigo. Que Deus te abençoe. Amém.